Nós estamos passando por 3 grandes crises globais. Desse tamanho aqui que eu estou dizendo para vocês. A primeira grande crise que nós estamos vivendo, elas todas são intercaladas e sobrepostas, né? Mas é a crise da hegemonia americana, do poder americano. Os Estados Unidos estão vivendo uma crise de poder, uma crise global, né, de poder, que é inconteste, né? Essa crise é do poder relativo, né? Alguns dizem que é uma crise terminal, mas é uma crise do poder americano e uma ascensão da Eurásia e da China. Todos os dias, certo? Tudo que eu digo para meus alunos, tudo que você vai ler, você acordou ali, antes de lavar o rosto, lavou o rosto, a primeira coisa que você faz é ler os movimentos internacionais, internos, a partir dessa crise, a partir dessa disputa pelo poder global. Há uma clara disputa pelo poder global entre esse declínio relativo do poder americano e, portanto, do Ocidente, como nós entendemos, o Ocidente coletivo, ocidental, que é os Estados Unidos e os seus aliados europeus, ou esse Ocidente coletivo, que também inclui o Japão, enfim. Austrália, Nova Zelândia, enfim. Tá? Mas, sobretudo, os Estados Unidos e da Europa Ocidental, certo? Que o Emmanuel Todt, um grande pensador francês, um dos melhores que nós temos ainda, expressa muito bem num livro que o Tadeu Valadares aí andou escrevendo sobre, falando sobre, né? E, enfim, movimentou toda a França, a Europa, que é o declínio do Ocidente, aspas. O declínio do Ocidente é um belíssimo livro. Porque a queda dos Estados Unidos, esse queda de poder, esse declínio de poder, não é o declínio só dos Estados Unidos, é o declínio do Ocidente. E esse declínio do poder americano e declínio do Ocidente, né, a Europa perdida, os Estados Unidos perdendo espaço no mundo, isso vem junto com essa ascensão chinesa que se torna uma ameaça, sobretudo, depois da aliança sino-russa de 22, aonde a China e a Rússia se fortalecem numa aliança jamais vista na história das relações internacionais, que eles dizem que será uma aliança sem limites. Jamais vista. Ao mesmo tempo que nós vemos essa crise, né? Cujos desdobramentos são, por exemplo, as grandes guerras que nós estamos vivendo hoje, que são guerras de proporções também homéricas. A guerra que Israel faz, colonial, no Oriente Médio, na Palestina, que mostra esses, né, mundos aí em confronto, de alguma maneira, mas, sobretudo, a guerra na Ucrânia, que é uma guerra na Europa. É uma guerra na Europa. É uma guerra, digamos, de caráter permanente, extremamente violenta. As duas guerras são extremamente violentas e que as grandes potências estão envolvidas diretamente nessa guerra. Diretamente. É uma guerra de proxies, é uma guerra de procuração, proxy war, para os Estados Unidos, que atinge a Europa diretamente, sacrifica a Ucrânia e que o grande apoiador da Rússia é a China. Que para a China é uma guerra vital. Então, essas guerras presentes mostram esse mundo em ebulição. E que não tem previsão de mudança, pelo contrário. O que está aberto é a possibilidade de novas guerras. E não é de se duvidar que essas guerras aconteçam na Europa, que sempre foi o palco das grandes guerras globais. E essa guerra, que está junto com esse declínio do Ocidente, ela é conjunta também com o declínio das grandes lideranças ocidentais. Veja a tragédia aqui na Europa. Quem são os grandes líderes que nós temos? Veja o que é os Estados Unidos entre Trump e Biden. Não se tem mais Charles de Gaulle. Não se tem mais Churchill. Não se tem mais Franklin Delano Roosevelt. Há uma crise de lideranças. Há uma crise. Então, essas guerras vão esfacelando, né? essas tragédias. O Joseph Borrell, líder da Comissão Europeia, disse em fevereiro deste ano, estou abrindo aspas para ele, ipsis literis, o tempo da hegemonia ocidental no mundo acabou. Essa é a frase mais definitiva. Essa é a frase mais definitiva.
o espanhol Josep Borrell, que representa a força da União Europeia. Ele disse, a hegemonia, o tempo da liderança, da hegemonia ocidental no mundo acabou. E é isso que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, nós temos uma segunda crise, a crise econômica. Desde a financiarização escancarada, a abertura escancarada da financiarização capitalista, da ultra, digamos, a globalização financeira, desde os anos 80, final dos anos 70, já 80 e 90, o mundo parou de crescer. Acabaram os 30 anos dourados do capitalismo, como disse o Hobsbawm, os 30 anos keynesianos do capitalismo, a era de ouro do capitalismo, o welfare state, o estado de bem-estar social, foi derretendo, foi gerado sob franco ataque, e o mundo, desde os anos 80, parou, não cresce mais o mundo ocidental. Quem cresce é a China, é o Sudeste Asiático, é a Índia, com vários problemas, tá certo? E os Estados Unidos, relativamente, que também foi atingido brutalmente com a crise da financiarização de 2008. A Europa não cresce, a América Latina não cresce, o Ocidente o coletivo não cresce, o Ocidente periférico não cresce, o Norte global não cresce, certo? E não há perspectiva de saídas. Não há uma utopia, não há uma redenção. O que se tem é, de um lado, elites, digamos, que foram congeladas nos anos 70 e 80, uma crise das elites também, econômicas, financeiras e periféricas, que querem congelar, dizendo, olha, tem que fazer mais do que é o remédio, tá certo? Pôr mais remédio amargo, porque aí sim nós vamos crescer, e que é o coelhão correndo atrás da cenoura, tá certo? Nunca chega. E que só polariza, só traz polarização, concentração de renda, segregação social. Isso não deu certo, isso acabou. 2008 é isso. É uma pós-financiarização moribunda que nós estamos vivendo. E a alternativa mais à esquerda que se oferece é, como diz a Nancy Fraser, um neoliberalismo progressista. Então é uma crise econômica e uma crise também filosófica, como diz Paulo Eduardo Arantes, tá certo? Que esteve aqui conosco. Uma crise filosófica, ontológica. E, por fim, né, não vou me estender aqui, é uma crise ecológica que nós estamos vivendo, ambiental, que nunca houve na história das relações humanas, internacionais desse tipo. Veja, a crise ecológica que nós estamos vivendo, os Estados Unidos, e sobretudo os democratas, não os republicanos, que são negacionistas, né? São negacionistas. Os republicanos não acreditam em aquecimento global, né? Se faz as pesquisas, não acreditam. Mas os democratas que são porta-voz dessa coisa, né? O que eles fizeram, o que Obama fez, o que o Biden fez. Biden fez lá uma reunião de estadistas e tal, de chefes de governo, para prosperar com relação à pauta do meio ambiente. Você pega, na prática, taxando produtos, ultrataxando produtos de energia renovável, de carros elétricos. Veja os Greens, né? A agenda Green nos Estados Unidos, como critica o governo democrata. Na Europa, que são os grandes arautos dessa agenda, propõe sanções contra o Brasil, a América Latina, tá certo? Por não cuidar aqui da Amazônia direito. O que eles fazem? A Alemanha voltou a queimar carvão. Estão queimando carvão. Depois que com essa guerra que eles fizeram, os europeus fizeram aí, com os norte-americanos, com essa coisa bizarra aí contra a Rússia, eles voltaram a queimar carvão com a destruição do Nord Stream 1 e 2, que é uma crise brutal, geopolítica, geoeconômica e energética, porque, veja, o Nord Stream 1
que gerava gás para eles, estão sofrendo uma desindustrialização brutal. Sobretudo na Alemanha, mas na Europa. Inflação, pressões sobre os insumos, os alimentos, batendo na indústria, e regressão energética para energia suja. O Nord Stream 1 funcionava, que a Merkel fez muito bem articulado na Ostpolitik, que ela elaborou com Putin. O Nord Stream 2 pronto. Um mês depois que houve... que estava pronto, inaugurado, começa a guerra, ele não estreia e depois eles são atacados, são destruídos. O que o Olaf Scholz faz? O líder da Alemanha, um social-democrata, diga-se de passagem, o partido que mais capitulou na história do mundo. Né? Não existe um partido que mais capitulou que a social-democracia alemã. Ele não dá um pio. Ele não fala nada. A ONU oferece uma comissão independente para avaliar a destruição. Ele diz que não precisa, não quer. É uma crise geopolítica, é uma crise geoeconômica e é uma crise ambiental em meio a uma crise de lideranças. Uma crise da elite ocidental. Então, olha, enquanto isso, a China e a Rússia estreitam as novas rotas da seda, estreitam seus interesses, se articulam, falam desde o protocolo, desde o acordo de 2022, que foi conhecido como parceria sem limites, amizade sem limites, eles anunciam uma nova ordem mundial, eles proclamaram. Eu escrevi um artigo sobre isso, né, que foi publicado no site do BRICS Internacional, saiu aí em vários lugares do Brasil e do mundo, estudando essa coisa, o que foi proclamado lá. Eles proclamaram a nova ordem mundial. O Modi na China, não é isso? O presidente chinês, ele fala em nova ordem mundial pós-pandêmica. O Biden deu uma declaração assim, que é preciso uma nova ordem mundial. No dia seguinte, o Peskov, que é o porta-voz russo, disse o seguinte: pela primeira vez, Biden e Putin concordam, pela primeira vez. De uma maneira meio irônica. Agora, o Peskov acrescenta: temos que ver quem é que vai decidir quais as regras dessa nova ordem. Não vão ser vocês. Tá certo? Sozinhos. Não é isso?